O Lula fez um pronunciamento à TV no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal, né? Não falou nada sobre o Banco Master, não falou nada sobre Alexandre de Moraes, fez um pronunciamento puramente político. Falou que fez um monte de coisa, que o Brasil venceu e não sei o que lá, impomos nossa vontade ao mundo, dizendo que ganhou do Trump, essa coisa toda, né? Mas a maior parte do pronunciamento dele, ele falou dizendo que vai agora lutar contra a escala 6 por 1, né? Que coisa impressionante isso, o Lula pretende usar isso na eleição dele, tá? Eu não acho que ele quer aprovar o fim da escala 6 por 1 antes da eleição, não. Ele quer fingir que vai fazer isso se for eleito. É a pauta dele para a eleição. Então, talvez a melhor opção para o Congresso atualmente seja aprovar mesmo o fim da escala 6 por 1, porque vai acontecer inevitavelmente, e o Lula está querendo usar isso como forma eleitoral, como mecanismo eleitoral, né? É uma merda isso daí. Isso daí mais uma vez, mais um imposto enorme sobre o trabalhador brasileiro que vai acabar repercutindo mal contra ele. Eu já expliquei para vocês como é que funciona. Inevitavelmente, direitos trabalhistas, entre aspas, garantidos pelo governo, são pagos pelo próprio trabalhador no final das contas, né? Vamos entender esse caso aqui, porque há um ponto positivo nesse deslocamento do Lula para a extrema esquerda. Isso está isolando o pessoal do centro. Veja, os eleitores do centro, não o centrão. O centrão, ao contrário, resolveu amarrar-se com Lula de novo. Tanto União Brasil quanto o PP parece que estão fazendo as pazes com o Lula agora. Mas o centrão não é o eleitor de centro, não. Tem uma diferença aí. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Viper Hacker, Sr. Rubio, um marco para o Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou fazer um favor enorme para vocês e não vou tocar nem um pouquinho do pronunciamento do Lula aqui no canal, tá? Foram 6 minutos do asno falando merda e mentindo e falando besteiras, então eu vou poupar vocês disso e vou dizer para vocês o que ele falou. Ele disse que esse ano foi um ano muito bom, que não sei o que lá, que conseguimos um monte de coisa, que saímos do mapa da fome. Sabe aquele mapa da fome que é calculado pelos amiguinhos do PT lá na ONU? Pois é, que não quer dizer absolutamente nada no final das contas, porque o número de pessoas passando fome, na verdade, aumentou no Brasil nesse último ano, mas o mapa da fome da ONU nós saímos, né? Porque é lógico, os amiguinhos do Lula martelaram os números corretos lá no negócio, né? Então, ele disse que inaugurou a transposição do Rio de São Francisco, agora nós temos a transposição do Rio de São Francisco. Ô, meu amigo, tá chato isso, Lula. Quem inaugurou o São Francisco foi o Bolsonaro, todo mundo viu isso já, né? Mas enfim, o Lula aposta na burrice do eleitor brasileiro. Ele acha que o eleitor brasileiro é um cavalo de burro e que vai acreditar que foi ele que inaugurou a transposição do Rio São Francisco, né? E falou de várias outras obras, não que estamos fazendo muitas obras, e ninguém está vendo isso, só o dinheiro que está indo para as construtoras, só obra mesmo ninguém está vendo, né? Aí, no final do pronunciamento, ele falou sobre um pacto para que homens não agridam mulheres. A minha dúvida só é a seguinte, Lula, você falou com seu filho? Porque consta que seu filho foi acusado pela sua nora de ter dado uns tapas nela, né? Então, tem que avisar pro seu filho, Lula. Querer dizer para os outros que homem não deve bater em mulher, todo mundo sabe que homem não deve bater em mulher. Mas você lembrou de falar com seu filho sobre isso, Lula? Pois bem, e também ele falou sobre o fim da escala 6 por 1, que não é possível que o trabalhador só tenha um dia de descanso e na semana, e que tem que ter mais do que um dia de descanso, e vamos acabar com a escala 6 por 1 e não sei o que lá. Ou seja, está querendo radicalizar para a esquerda. Eu acho uma besteira isso, eu já falei para vocês. Esse negócio, se acabar com a escala 6 por 1, o que vai acontecer é mais um golpe contra a CLT. Cada vez menos gente já é empregado CLT, vai ter menos gente ainda trabalhando com CLT. Então, no final das contas, nem vai fazer tanta diferença. Eu diria até que para a oposição, o melhor caminho é aprovar logo esse negócio da escala 6 por 1. Por quê? Porque se deixar isso daí vai ser uma promessa do Lula. Vai ficar assim, ó, votem em mim porque eu vou aprovar o fim da escala 6 por 1 e não sei o que lá. Ah, por que não aprovou antes? Ah, não, porque agora que eu vou aprovar, agora que você tem que votar em mim para eu aprovar esse negócio, né? Enfim, essa é a questão do discurso dele aqui, né? Esse discurso mais radical à esquerda tem a vantagem que afugenta o eleitor de centro, né? Como o pessoal da Gazeta do Povo diz aqui, a campanha antecipada de reeleição tocada pelo presidente Lula ao longo do ano, intensificada nos últimos meses, inclusive na noite da véspera de Natal,
mostra um candidato ainda mais ancorado na retórica da desigualdade, dos benefícios sociais e do confronto com adversários ideológicos internos e externos. Mas essa radicalização à esquerda agrega riscos, né? Ou seja, de fato existe uma tendência do Lula de ir mais para a esquerda. E eu já expliquei para vocês por que isso acontece. Isso acontece porque o Lula já viu que ele não consegue ganhar corações e mentes do brasileiro de forma geral. E mais do que isso, ele estava até perdendo corações e mentes do pessoal da esquerda. Esse movimento do Lula em direção à esquerda é para não perder nem aquele mínimo da esquerda que ele tem. Porque na visão dele, o centro vai votar nele por medo de votar no Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro, ou em quem quer que seja o outro candidato. Essa é a estratégia dele, né? Então ele vai para a esquerda, está criticando a justiça, discurso sobre justiça social, ataques ao mercado e aos ricos que pagam pouco imposto e não sei o que lá. Só que, de novo, essa retórica dele tá velha para o povo de forma geral. O povo já viu que isso aqui, no final das contas, não resulta em resultado fático nenhum para ele, só piora a situação no final das contas, não agrega em nada, é só mais imposto que todo mundo acaba pagando, né? Então, ele falou sobre segurança pública também, tá? Ele falou que precisamos resolver a segurança pública e nós, pela primeira vez, fizemos a coisa correta de atacar na Faria Lima, que é onde estão os grandes bandidos do Brasil e coisa e tal. O problema é o seguinte, o pessoal da Faria Lima, até tem bandido lá, tá? Não vou enganar você não, até tem uns bandidos lá na Faria Lima sim. Mas a verdade é que o pobre não é assaltado pelo cara da Faria Lima. O pobre ele é assaltado pelo cara que tá ali mesmo, o ladrãozinho ali do bairro dele. Então é por isso, Lula, que o pobre vai lá e gosta quando a polícia faz aquela operação que fez lá no Morro do Alemão, que saiu distribuindo pipoco para todo mundo lá, porque eles sabem que aquele pessoal ali que rouba o celular da galera, o pessoal que faz assalto, o pessoal que faz violência contra as pessoas inocentes ali na região, não é o cara da Faria Lima, né? Então essa ideia do Lula de que não estamos atacando o crime pelo lado certo, pelo topo e não sei o que lá, todo mundo sabe que isso daí no final das contas não resolve problema nenhum, né? Então, essa radicalização do Lula à esquerda é positiva. Eu só acho que no caso da escala 6x1, uma coisa que a oposição devia fazer é já votar esse troço já aprovar essa coisa e pronto, e resolver isso. Porque é uma merda, mas o Lula vai usar isso para tentar se reeleger, né? Além disso, a gente tem alguns movimentos do Centrão, o que é muito diferente do eleitor de centro, tá? O Centrão é aquele grupo de partidos políticos no Brasil que é absolutamente fisiológico, ou seja, que não tem ideias propriamente ditas, ele quer ganhar a eleição. Aí, se você quer construir uma ponte, ele vai falar para você que vai construir a ponte, se você quer construir um viaduto, ele vai falar que vai construir um viaduto, se você quer asfaltar uma rua, ele vai falar que vai asfaltar a rua, não vai cumprir nada, mas ele fica tentando engrupir o pessoal e ganhar voto com isso, e se eleger, e não tem uma visão de mundo, não tem um direcionamento para o país, né? E o União Brasil, que tinha falado de romper com o governo, que não ia participar de eleição com o governo, que queria sair do governo, mas agora, olha só, indicou um novo ministro do turismo, né? O ministro do turismo saiu porque quer disputar as eleições ano que vem, mas indicou um novo governo da oligarquia da Paraíba. Tá aqui o rapaz que é o Gustavo Feliciano, né? Ou seja, a União Brasil continua nesse namoro meio estranho aí com o governo. Eu acho que isso daqui é mais uma rebeldia dentro do União Brasil do que um posicionamento do partido. Mas vamos ver. Outro que está nessa situação também é o PP do Hugo Mota, né? Após um ano de tensão, Lula se reaproxima do Hugo Mota nas eleições de 2026. O Lula quer muito que o PP esteja junto com o Lula nas eleições de 2026. Eu acho que não vai conseguir. Mais uma vez, o caso aqui é o Hugo Mota, que é lá da Paraíba. Vocês sabem, o Nordeste tem uma quedinha mesmo pela esquerda, tem uma quedinha pelo Lula. Então, o Hugo Mota se sente mais atraído, bem como partes do PP e partes do União Brasil que estão ali no Nordeste. Mas, via de regra, eu acho que esses partidos vão fazer o correto e vão apoiar o Flávio Bolsonaro, porque é quem vai ganhar a eleição no final das contas, né? Então, acho, assim, foi um pronunciamento idiota, que não tem motivo de ser, puramente político, devia contar como propaganda antecipada isso daqui. O TSE devia já cancelar o Lula por propaganda antecipada, mas não vai fazer isso, a gente sabe. Essas regras só existem para a direita, a esquerda pode fazer o que quiser, que nada importa. Mas isso, no final das contas, ajuda a gente. Porque mais radicalismo à esquerda é menos voto para o Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.